Olá pessoal, vamos fazer agora uma aula sobre círculo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, tá? Assunto aí de trigonometria, segundo ano do ensino médio, preparando aí para o Enem. O que é o círculo trigonométrico? É um círculo em um plano cartesiano com centro na origem, no ponto 00, e raio unitário, raio que mede uma unidade, usado para associar números reais a ângulos, ou ângulos e números reais, né? Vice-versa. Bem, vamos comentar um pouco sobre o texto, tá? Primeiro caso, cadê? Plano cartesiano. São os eixos ortogonais x, y, tá? Tem que lembrar disso. Origem, 00 é o ponto de cruzamento do eixo x com o eixo y. Raio unitário, muita atenção aqui, é uma que mede 1. Pode ser 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro, ou simplesmente você diz que é 1, tá certo? Usado para associar números reais a ângulos. Nós vamos ter uma função. Nós vamos associar os ângulos, a abertura de ângulos, a números reais do nosso plano cartesiano, dos eixos ortogonais. Antes de tudo, vamos fazer uma breve revisão aqui, tá? Nós temos aqui o eixo x e o eixo y. Tá legal? E eu quero fazer uma revisão bem rápida. O que é que eu quero nessa revisão? Lembrar como eu consigo descobrir as coordenadas de um ponto x, de um ponto, né? O valor dele de x e o valor dele em y. Aqui um ponto, um exemplo, e eu quero descobrir o valor de x dele. O que é que eu faço? Faço a projeção desse ponto ortogonal ao eixo x, tá? Ou seja, eu traço uma reta perpendicular até encontrar o x. E aí, o número que ele atingir aqui na reta, nesse exato momento, eu vou dizer que é o valor da abscissa do meu ponto. Certo? Bem, e o valor de y? Da mesma forma, saio do meu ponto e vou perpendicular ao eixo y. Fazendo isso, eu vou encontrar um valor do y desse ponto. Vou lá e verifico qual é esse valor aqui que ele se encontra. Se for um ponto, vou dar um exemplo aqui de um ponto aqui, ó, em cima do eixo y. Se for um ponto em cima do eixo y, a mesma história, tá? Eu vou lá, perpendicular ao eixo x. Olha aí, eu encontro esse valor, é conhecido, né? Esse valor em x aqui, que essa reta está encontrando o eixo x, é o 0. E o valor de y? Olha, se eu traçasse uma reta perpendicular até... Não é necessário, né? Mas vamos lá. Quando eu traçasse uma reta perpendicular ao eixo y, passando pelo ponto, só vai ter o valor em que o ponto vai estar em cima.
bem aqui. Tá? O ponto, todo ponto, ele é um par ordenado. X, Y. Beleza? Vamos continuar então, né? Eu fiz aí uma breve revisão. Vamos lá. Representação gráfica. Bem, aqui nós temos um plano cartesiano, x, y, e um círculo ou circunferência de raio 1 unidade. Tá aí, ó. O raio tem 1 unidade. O que é que nós vamos fazer? Associar a abertura desse meu segmento em azul aí. Essa abertura tem um ângulo e vou associar a um valor x aí que está representado pelo meu ponto que está correndo no eixo x, o j, né? Vamos lá. Observe que quando eu tenho o meu ponto I, ó, o meu ponto I que vai se deslocar em cima desse ponto 1, 1 ou 1, 0, não tem uma abertura nenhuma. Ou seja, eu estou utilizando aquela ideia de função, ó. Eu estou fazendo a ideia de função de pegar dois conjuntos e relacionar um com o outro. O conjunto A ao meu conjunto B. Esse meu conjunto A, ele vai ter os 0 graus. Já está aqui, ó, bem aqui, nós podemos ver e começa olhando aqui, ó, esse ângulo aqui é o mesmo do que vai mostrar quando eu abrir aqui, ele vai aparecer bem por aqui, tá? O valor do ângulo. Mas vamos lá. Ele tem um 0 lá, tem os ângulos, eles são grandezas contínuas, não é discreto, né? Então vamos lá, tem o 0 graus. Nós vamos ter o próximo aí, eu acho que é o 5 graus. Ele tá pulando aí de 5 em 5. O que é que eu vou fazer? O valor 0 grau, ele se relaciona com o ponto 0, 1, 0, né? Ele se relaciona com o ponto 1, 0. O próximo, aí tem que ver as medidas onde ele está encontrando o eixo X e o eixo Y, tá? Essa é a ideia principal que nós temos que ter. Vamos dar continuidade aqui. Então vamos movimentar, ó. 1 grau, pulou para 6, 11, certo? Observe que a circunferência está na origem e tem tamanho de raio 1. Como ele diz aqui no texto. Na origem, no ponto 0, 0, a origem, e raio unitário. Então está de acordo com o que nós estamos comentando. Olha aqui, o ângulo que eu havia falado, tá aqui, bem aqui, ó, é os 61 graus, tá? Qual é a coordenada desse ponto aqui? Qual é a coordenada desse meu ponto I? Bem aqui. É um valor aí que eu chamei de J e um valor aí que eu chamei de K. É o par ordenado em que J está assumindo e K está assumindo. Tá? Bem aqui, ó. O valor de X dele
perpendicular, sai do ponto perpendicular, 90 graus. E o valor de y dele aqui, ó. Vamos dar continuidade. Vou falar aqui sobre a segunda observação primeiro, tá? E depois a gente vai para a primeira. Olha aí, o que é que nós temos na observação 2? Nós temos, como o raio é unitário, raio igual a 1, o comprimento da circunferência é dado por... Olha, você sabe que o comprimento de uma circunferência, C, é igual a 2 vezes π vezes o raio. Mas o raio é 1, eu vou ter 2 vezes π vezes 1. Sabemos que numa multiplicação pelo número 1, ele é o elemento neutro. Então eu iria ter o seguinte, que o comprimento é apenas, e o comprimento é nada mais nada menos que 2π. É o que ele fala aqui, ó. O comprimento é 2π. Eu usei aqui esse símbolo aproximado porque eu estou fazendo a aproximação do meu π. O π, ele é um número irracional. Ou seja, ele é um número decimal infinito. As casas decimais dele é infinita e não segue uma ordem. Olha para cá. Eu usei a aproximação para 3,14. Fazendo a multiplicação, eu chego a 6. Vai ser igual, né? Essa multiplicação. 2 vezes 3,14 dá exatamente 6,28. Então, eu concluo que o comprimento da circunferência C é aproximadamente 6,28. Tranquilo até aí? Vamos lá. Vamos para a... vamos ver aqui a primeira aqui, ó. Observação. Os eixos cartesianos x e y dividem o círculo em 4 partes iguais, chamadas de quadrantes. Observe. Nós temos aqui essa primeira parte aqui, ó, do 0 até o 1 em x, do 0 até o número 1 em y. Essa primeira parte é igual se eu fizesse, por exemplo, do 0 para o menos 1 em x e do 0 para o menos 1 em y. Esse arco, ou seja, essa região limitada aqui, ó, elas são iguais. Iguais que eu digo que são congruentes. Tem a mesma medida. Beleza? Que são chamadas de quadrantes. Aí, os ângulos, você tem que lembrar do seguinte, né? Os ângulos, quando fizermos para o sentido anti-horário, ele terá o valor positivo. Os ângulos são positivos para o sentido horário, anti-horário. E quando eu faço para o sentido anti-horário, os valores do ângulo são negativos. Legal?
Prosseguindo. Primeiro quadrante. Aqui, esse arco em azul. Um detalhe. Ele é um intervalo aberto. O que eu quero dizer com intervalo aberto? Esse ponto 1, 0 não faz parte do meu arco. E nem esse ponto 0, 1. Tá? Os ângulos que são formados no primeiro quadrante são os ângulos maior que zero, estritamente maior que zero, por exemplo, o alfa, e menor que 90 graus. Tá? Intervalos abertos. Fosse fechado, teria o igualzinho, né? Menor ou igual e maior ou igual. Mas aqui é só alfa maior do que zero, alfa menor do que 90. Tá? Isso também vai ser da mesma forma para todos os outros arcos. Segundo o próximo quadrante, ele vai ser o quê? Segundo quadrante. Ele vai ser maior que 90 graus, estritamente maior, o alfa, tá? E menor que 180 graus, aberto. E assim por diante. Pécio, e esse ponto 01 pertence a que quadrante, se ele é aberto nos dois? Olha, amigo, se ele é aberto nos dois, ele não pertence a nenhum quadrante. Tá? Esses pontos aí não pertencem, estão em destaque já, não pertencem a nenhum quadrante. Bem, temos o primeiro quadrante em azul, o segundo quadrante em verde, o terceiro em rosa e o quarto quadrante em laranja. Vamos comentar um pouco sobre esses quadrantes. Olha só. O valor nesse ponto I, ele está no primeiro quadrante. Esse ponto I está no primeiro quadrante. Por quê? Porque a abertura do ângulo é maior do que zero e menor do que 90. O valor de x dele está aqui à direita de zero, então é um valor positivo. E o valor de y dele é representado pelo k, está acima de zero, é positivo também. Tá? Então tá aqui, ó. Positivo e positivo. Um número é sempre positivo se ele é no eixo x à direita de zero. No eixo y, se ele é acima de zero. Isso vai ocorrer para todos e quaisquer pontos aqui, ó, de x, de i, né? À medida que eu vou abrindo mais o i, ó, ele continua no primeiro quadrante, o valor de x e o de y sempre são positivos. Observe o seguinte, quando eu ando no sentido horário, os ângulos positivos, olha o que é que está acontecendo com o valor de x. Está saindo do 1 e se aproximando de 0. Olha o que vai acontecer com o valor de y, que é representado pelo k. Sai do 0 e se aproxima do valor 1 em y. Até o ponto não ser de nenhum quadrante, né? E aí ele vai ser 1.
O valor de K vai ser 1, o valor de Y. E o valor de X, 0, como eu já falei no início da aula, né? No segundo quadrante, olha o que acontece. Eu vou começar a aumentar mais, ó. Eu estava em 90 graus, ó. Agora vai para 95, 100, ó. Estou aumentando o valor do ângulo. Olha o que acontece quando eu saio de 90 graus e vou aumentando o valor do ângulo. O nosso J, ele se afasta do zero no sentido para a esquerda, né? Ou seja, é cada vez menor. O valor de x é negativo, mas o valor de y é positivo. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá. No primeiro quadrante, eu tenho x maior que zero e tenho o valor de y maior que zero. No segundo quadrante, eu tenho o x menor que zero e o y maior que zero. Só vai ter um detalhe aqui, ó. Quanto maior o ângulo no primeiro quadrante, menor vai se tornando o meu valor de x. Ele vai se aproximar de zero. Ele vai sair do 1, o valor de x, caminhando para o zero. Tá? O valor de y sai do zero e caminha para o 1. Ou seja, os valores de x decrescem no primeiro quadrante quando o ângulo vai aumentando e os valores de y crescem. Vamos lá olhar. Vamos lá para o primeiro quadrante. Opa. Lá para o primeiro quadrante. Tá aí. Zerou. O valor de x aí é 1, né? Está em cima do número 1. Abri 5 graus, ó. O valor de K se afastando do zero, aumentando e o valor de J diminuindo, ó, chegando mais próximo do zero. Passou para o segundo quadrante, acontece o inverso. Para y, o valor de y sai de 1 e começa a diminuir, ó. E o de x diminui também. O de x sai do zero quando sai de 90, né? E vai para menos 1, os valores. Começa a caminhar para menos 1. Quando está em 90 graus, o valor de y é 1 e ele começa a caminhar para o valor 0. Então, ó, o x é decrescente, os valores, e os valores de y também são decrescentes no segundo quadrante. Vamos para o terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Opa, parou aí, né? Nós não estamos nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro quadrante. Estamos no ponto menos 1, 0. O tamanho do raio é 1, então ele bate ali no menos 1. Comecei a andar, aumentar mais, ó. Estava em 199 graus, agora 209. Estou aumentando mais ainda o ângulo. O que acontece com o valor de x? Observa. X é o J, tá? Ele sai do menos 1 e começa a caminhar para o 0. Mas ele continua negativo. Ele está entre menos 1 e 0. Se ele está à esquerda de 0, ele é negativo. O valor de y, que é representado pelo ponto K. O que é que está acontecendo? Observa. Ele sai do 0 e começa a descer mais ainda. Se ele está abaixo de 0, é negativo. Observe. O que é que está acontecendo aí? Os valores de x no terceiro quadrante, quando ele começa a aumentar o ângulo,
ele se desloca para o lado positivo. E os valores de y desce. Se ele desce, vai para o lado negativo, vai ser cada vez menor o valor de y. Ou seja, no terceiro quadrante, os valores de x crescem e os de y decrescem. Fácil de ver, não é? Vamos lá. Aí ele vai caminhar e vai chegar até ao 270 graus, tá? Chegou em 270 graus, o ângulo, ele chega no ponto 0 menos 1. Esse ponto não pertence nem ao terceiro nem ao quarto quadrante, tá? E aí? O valor é menos 1 porque o raio é 1. Então, esse segmento aqui, de O até o K, ele tem uma unidade. Vai tocar no menos 1 porque é abaixo de 0, tá? Vamos para o quarto quadrante. Observa aí, ó, o que é que vai acontecer, ó, com o valor de x. O valor de x é 0. Eu vou perpendicular até encontrar o x, ó. Ele toca no 0. É representado pelo J. O J está em cima do 0. Ele começa a andar, ó. O J começa a andar para a direita do 0. Volta agora, vamos ver o J. O K, né? O valor de K representa o valor y do meu ponto I. O que é que vai acontecer? Ele sai do menos 1 e começa a andar para o 0. Mas o que é que eu posso tirar daí? Que o valor de x no quarto quadrante é positivo, está aqui, está à direita de 0. E o valor de y, que é representado pelo k, é negativo, pois está abaixo de 0. Certo? O que é que eu posso tirar mais aí de proveito? O valor de x sai do 0 e vai para o mais 1, começa a crescer. E o valor de y sai do menos 1 e começa a subir para o 0. Ou seja, é crescente também. Sai de um número negativo e vai cada vez mais para um número mais próximo de 0. Tá legal? O que é que eu quero dizer com isso? Já vou matando aí vários assuntos aí, ó. No primeiro quadrante, cada vez que aumenta o ângulo, mais o x cresce. Então, o x aí é crescente. No primeiro quadrante, o que é que acontece com os valores de x, de y? Também crescente. Esqueci de colocar aqui o terminal, né? Vamos apagar. Terminação. X é crescente. No segundo quadrante, o que é que acontece com os valores de x? Diminui. Então é decrescente. Os de y começa a sair do 1 e vai indo para o 0. Então ele é y é decrescente. Isso no segundo quadrante, né? No terceiro quadrante, o que é que acontece com os valores de x? Começa a sair de menos 1 e vai caminhando para o 0. Então, o x fica com os valores crescente. E o y? Ele começa a sair do 0, né? E começa a descer para até chegar no menos 1. O y é decrescente. Terceiro quadrante, que já está pintadinho pelas setas. O x é crescente. E o y
crescente também. Beleza? Fácil? Observe que eu já caminhei mais do que necessário para esse assunto aí. Valores notáveis. Vamos ver o que são os valores notáveis. É o 0 grau, que no caso vai ser o 0 radiano em radiano, tá? Aqui, ó. Volta tudo. 0 grau, bem aqui, ó. Acompanha o controlezinho deslizante, que é essa bolinha aqui embaixo, verde, tá? Estamos no 0 grau aqui, ó. Quando for 90 graus, o que é que acontece? Opa, 90 graus. Eu chego em 2π, π sobre 2, ó. Tá lá em cima. Eu vou caminhar, ó. Π sobre 2. Se π radiano é 180, 180 dividido por 2 dá 90 graus, certo? Vamos lá. Caminhando, ó. Vou aumentando o valor até chegar em 180 graus, ó. 180 graus. Eles têm, corresponde ao valor de π radiano. 270 graus. 3π sobre 2. 360. 2π. Essa aula já foi dada em relação à transformação desses ângulos, né? De grau para radiano. Já foi feito isso daí na aula anterior. Eu vou fazer como isso? Só uma breve lembrança. Eu vou pegar o arco AB e vou calcular. Como é que se calcula a medida do arco AB? Você vai fazer a razão a medida do arco, tá? Aqui é medida do arco. Deixa eu me apagar aqui. Quero saber a medida do arco. A medida do arco AB é dada da seguinte forma. Comprimento do arco AB dividido pelo raio. Lembram disso, né? 1 radiando é porque o AB é igual ao R. Se o comprimento do arco for igual ao raio, eu vou ter 1 radiando. Aí o que é que eu faço? Comprimento da circunferência. Já foi falado aqui que é 2πr. Então eu vou ter 2π radiandos, uma volta completa. E aí eu faço as regrinhas de 3 e descubro todos e quaisquer ângulos, tá? Gente, só para concluir, para a gente finalizar geral. Para transformar um ângulo, por exemplo, 3π sobre 2 em graus, é mais fácil do que transformar de graus para o radiando, tá? Por quê? 3π sobre 2 radiandos é o mesmo que 3 vezes π radiando. Π radiando é 180. Então eu tenho 3 vezes 180 graus. Certo? Dividido por 2. Daí eu vou lá
Divido 180 por 2. Vai dar 90. Terminar em preto aqui, ó. Ele vai ser igual a 3 vezes 90 graus. 3 vezes 90, 270 graus. Bem mais rápido do que fazer a regrinha de 3 para transformar de grau para radiando, tá? Bem, gente, espero que tenham gostado da aula e que tenham tirado aí as dúvidas de vocês. Fique com Deus, bons estudos. Até mais.